Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre a viagem do Clube do Remo para a cidade de Curitiba, onde o Leão Azul irá realizar o último trabalho antes do duelo contra a equipe do Operário no próximo domingo em mais uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série B, mais uma decisão para o Clube do Remo. Inclusive, nós vamos conversar aqui sobre os relacionados para este jogo, quem ficou de fora, quem poderá estar em campo neste duelo tão importante em mais uma rodada aí do Brasileirão da segunda divisão. Vamos também conversar sobre o lançamento da nova camisa em homenagem ao Outubro Rosa e também falar a respeito de uma declaração do executivo de futebol do Clube do Remo, Marcos Braz, em uma entrevista hoje lá na sala de imprensa do Bampará Baenão. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Não esquece também de clicar no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube siga recomendando aqui o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Este vídeo que tem o apoio e o patrocínio da Bet da Sorte, a patrocinadora master do Chaves Remista, onde por lá você encontra as melhores opções do futebol nacional e internacional para você montar os seus palpites, jogando sempre com responsabilidade. Você se cadastra e concorre a vários prêmios especiais aqui no Chaves Remista. Inclusive, lá no nosso Instagram tá rolando a promoção de camisas do Clube do Remo e de ingressos para o Clássico Repar em parceria com o canal Meu Paysandu, lá do meu amigo Marcelo Guedes. Cadastre-se e, claro, monte teu palpite jogando com responsabilidade com a Bet da Sorte. Sua felicidade é aqui. Bom, pessoal, quero primeiramente conversar com vocês a respeito do lançamento da nova camisa do Clube do Remo em parceria aí com a marca Volt, né, que é a camisa em homenagem ao Outubro Rosa. O Clube do Remo acabou de lançar aí nas suas redes sociais uma camisa muito bonita, né, pessoal? Claro, tanto homem como mulher podem usar, né, modelos unissex aí o Clube do Remo lançou. Uma camisa realmente lindíssima. O Remo também já lançou aí uma camisa da marca Rei, que também está à venda aí nas lojas, inclusive as lojas parceiras aqui do canal, como vocês já sabem, né? E o Leão Azul lançou hoje, né, essa nova camisa em homenagem ao Outubro Rosa. Pelo menos na postagem aqui que o Clube do Remo soltou nas suas redes sociais, não está o preço ainda, mas acredito, né, que é um valor mais acessível do que por exemplo, a camisa oficial de jogo, né? A camisa que o Clube do Remo atua. Então é uma camisa realmente muito bonita e, como vocês viram lá na postagem, é uma edição limitada. Então você pode encontrar essas camisas tanto nas lojas do clube como também pelo site, né? lojaclubedoremo.com.br. Realmente ficou muito bonita essa camisa aí do Outubro Rosa que o Clube do Remo lançou hoje. Haja camisa para comprar, inclusive, né? Galera, seguinte, eu queria conversar agora com vocês sobre a viagem que o Clube do Remo realizou lá para a cidade de Curitiba. Assim, o Remo vai primeiro para Curitiba, depois de encerrar a preparação é que o Remo vai lá para Ponta Grossa para encarar no domingo a equipe do Operário no estádio Germano Krieger. O Leão Azul que levou os seguintes atletas para esta viagem, tá? Goleiros Marcelo Rangel e Igor Vinhas, laterais Sávio, Marcelinho, Pedro Costa e o Jorge, zagueiros Christian Tassano, Klaus e o Kaique Almeida, volante Caio Vinícius, Jaderson, Luan Martins, Panagiotis, Pavani, Natan Camargo, Pedro Castro, meias Diego Hernandes e o Natan Pescador, atacante Nico Ferreira, Marrone, João Pedro e Janderson. Inclusive o Clube do Remo soltou, né, nessa postagem lá nas redes sociais o motivo de alguns atletas não terem viajado, né? O Remo não vai contar aí com realmente o zagueiro Reinaldo, que foi vetado por conta de uma tendinopatia no calcânio esquerdo. O atacante Eduardo Melo com lesão grau
4A, tá? Pelo que eu tô vendo aqui. Lesão 4A, grau 4A, no bíceps femoral direito, tá? O atacante Pedro Rocha com luxação no acrômio clavicular no ombro esquerdo e o meia Regis com lesão grau 2A no semitendinho esquerdo são os desfalques do Clube do Remo para este jogo contra a equipe do Operário. Infelizmente, né, o Reinaldo acabou sendo vetado realmente aí pelo departamento médico e o Tassano deve fazer a sua estreia, né, com a camisa do Leão Azul. O próprio Kaique também corre por fora aí para jogar ao lado do William Klaus. Eu acredito, pessoal, também que o Sávio, apesar das atuações ruins que ele teve nos últimos jogos, eu acredito que o Sávio vai voltar. Por que eu digo que o Sávio vai voltar? Por conta da falta de ritmo ainda do Jorge, né? Então talvez para este jogo o Sávio acabe retornando e o Jorge possa estar ficando aí como opção. Inclusive, por que eu coloco isso? Porque o Remo colocou Sávio e o Marcelinho primeiramente aqui na lista, né? Pode ser apenas um detalhe, mas acredito que o Sávio deve voltar para o time. Apesar do Jorge ter feito um bom jogo contra a equipe do CRB, mas pela condição física do Jorge, a gente sabe que está parado há um bom tempo, ele mesmo diz que não está 100% ainda, então talvez o Sávio comece esse jogo e o Jorge fique à disposição. Pelo que eu percebi aqui, o Alan Rodrigues ficou de fora por opção técnica, pessoal, tá? Por opção técnica, e o Guto levou o Sávio e o Jorge para este confronto, porque o Alan Rodrigues não aparece aqui na lista de jogadores que estão aí lesionados. Segundo o Magno Fernandes, né, lá no seu Twitter, o Remo também não está levando por opção o Cantígio, tá? Que não está lesionado, mas por conta da baixa condição física dele, a comissão técnica decidiu não levá-lo para esta viagem ao Paraná. Então o Cantígio fica em Belém se condicionando e possivelmente estará à disposição contra o Atlético Paranaense. A mesma coisa os jogadores que estão à disposição, principalmente o caso aí do Pedro Rocha, né, que está sendo preparado para retornar aí diante da equipe do Furacão. Então são jogadores que estão relacionados para este confronto. O Remo, que na manhã deste sábado ainda realiza uma atividade no CT do Coritiba, lá na capital paranaense, encerra a preparação e depois vai para a cidade de Ponta Grossa no domingo encarar o Operário às 4 horas da tarde no estádio Germano Krieger, tá? Então foi uma semana cheia que o Guto Ferreira teve aí de preparação e vai para este duelo decisivo contra o Operário. Gente, é muito importante uma vitória neste jogo, porque condiciona o Clube do Remo a seguir brigando lá em cima. Vai ter muito confronto direto, vai ter muitos tropeços também na parte de cima, e é importante finalmente essa sequência de vitórias aparecer. Então que venha uma vitória domingo, não vai ser fácil, claro, este jogo contra o Operário. Nunca é fácil jogar lá no Paraná contra o time do Fantasma, mas está na hora da gente ter essa sequência. Então é muito importante esse confronto diante da equipe aí paranaense. Beleza? Amanhã eu devo trazer aí para vocês o provável time do Clube do Remo, já com tudo certo, né, em relação aí aos atletas que estão à disposição, jogadores também que estão voltando por condições técnicas e tudo mais. A gente vai amanhã trazer aqui o provável time para encarar a equipe do Operário. Para encerrar esse vídeo, eu queria trazer aqui um trecho de uma entrevista do Marcos Braz, executivo do Clube do Remo, ao canal do Tomazão. O Tomazão foi lá na Remo TV e entrevistou aí o Marcos Braz. E eu peguei um trecho dessa coletiva, inclusive meu amigo Lucas Neves mandou esse trecho no grupo do Chaves Remista, que me chamou a atenção, né? Ele falando sobre elite do futebol nacional, se o Remo tem estrutura para estar na primeira divisão, e também falou sobre SAF, né? Confere aí o que o Marcos Braz disse a respeito desses dois assuntos. O Remo tem estrutura para jogar a Série A? O Remo tem o principal para se segurar numa Série A caso a gente suba. Torcida. Que é a torcida. O porquê? Poucos tem isso, né? Você conta no dedo lá, né? Por quê? Com a torcida e a gente conseguindo avançar esportivamente em alguns pontos, a gente consegue estruturar o mais rápido possível. Talvez um outro clube que, mesmo que fosse para um resultado esportivo diferente do que está hoje, se não tivesse a grandeza da torcida, a torcida apaixonada, poderia levar mais tempo ou ter mais dificuldade. Você é a favor da SAF no Remo, ou você acha que o Remo ele consegue, com a estrutura que tem, com a torcida que tem, ser um clube independente? Essa é uma pergunta que é muito boa de ser feita, é uma oportunidade. Eu não vim aqui. Aliás, muita gente achava que desenhou isso, né? Fazem essa covardia, essa enlação. Eu não vim aqui, não estou aqui para começar nenhum processo de SAF. Zero. Isso é uma decisão.
da diretoria, é uma decisão dos conselheiros, é uma decisão das pessoas que estão aqui, da torcida, isso é uma decisão da torcida. Eu vim aqui para melhorar e contribuir com os processos para que a gente se torne mais profissional, mais competitivo na parte esportiva, na parte você fazer esse ajuste da parte da administrativa. Eu vim aqui para fazer esta contribuição. Bom, tá aí as aspas, né, do Marcos Braz falando sobre estrutura para jogar a primeira divisão e também sobre o assunto SAF. E assim, cara, o Marcos Braz disse uma coisa que eu já falei há muito tempo, né? O Remo é um time com torcida, é um time com um poder de marca muito grande. E é óbvio que se a gente quer chegar numa primeira divisão, nós temos que ter estrutura. Só que, como ele disse, é muito mais fácil você encontrar essa estruturação trabalhando a marca com, né, torcida, sendo uma marca de massa, como é o Clube do Remo, do que você sendo um time com pouca torcida, com pouca atratividade. No caso, você sendo, por exemplo, uma própria SAF ou um clube de empresários, como é hoje o Mirassol, que tem um investimento pesadíssimo, né, lá no interior de São Paulo. Então, é aquela coisa que eu já falei para vocês e que alguns torcedores às vezes não entendem. Quando a gente pede o Remo na primeira divisão, não é para o Remo bater de frente com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Botafogo. É para o Remo ir se estruturando aos poucos, né? Começar a beliscar a primeira divisão. Vai no ano lá, joga 1, 2 anos. Se for para cair, volta no ano seguinte, mas pensando na estruturação. E muita gente fala sobre o Marcos Braz, né? Assim, eu tenho as minhas críticas ao Marcos Braz, principalmente na escolha dele ali para manter o português, em algumas contratações, que os critérios foram realmente esquisitos, mas é inegável que o Marcos Braz tem esse conhecimento de mercado, tem esse entendimento de que o mercado do futebol é um mercado que você precisa ter o famoso network, e ele está aí para isso. Ele veio como executivo também de futebol, né? Não só para trabalhar em termos de contratações, mas para ajudar o departamento. Ele ganha muito bem para isso no Clube do Remo, né, pessoal? Então, esse detalhe começa de agora. Em relação a SAF, como ele disse, né, ele não é a pessoa que vai decidir isso. Ele é um funcionário do Clube do Remo hoje. SAF é um assunto que o Remo tem que tratar internamente, né? O Condel reunir, decidir realmente se o futebol vai virar SAF. Eu acredito até agora de que o nosso futebol, tá? O futebol paraense, ele só vai conseguir se profissionalizar quando o futebol, esquece o clube, esquece a associação, o futebol ele for tratado de forma profissional, nem que seja visando ser uma empresa, né? Não você terceirizar para pessoas que não estão nem aí para o clube, que eu quero saber de dinheiro, mas você profissionalizar o futebol, né? Já que você não consegue profissionalizar os outros esportes, até pela dificuldade que é no Brasil para muitas coisas em relação a isso, mas você profissionalizar o esporte mais popular, que é o futebol, e que dá muito dinheiro. O futebol do Clube do Remo é um futebol que dá dinheiro, porque nós temos torcidas apaixonadíssimas aqui. E só não dá mais dinheiro porque, infelizmente, ele ainda é tratado de maneira amadora. Por vários e vários anos foi tratado dessa forma. Então a gente está começando a engatinhar nesse sentido da profissionalização. E mais do que nunca, pessoal, tem umas pessoas que vêm aqui comentar de maneira maldosa, né, escondida atrás de fakes. Sempre aparece aí um perfil fake comentando, o cara não tem coragem de soltar o nome dele, né, de mostrar o nome dele, aí cria um fake e fala um monte de besteira, dizendo que os youtubers só sabem tumultuar, que a gente é contra o Marcos Braz, que a gente só quer que o cara pegue o beco daqui, que a gente quer que volte ao amadorismo. Não é verdade. Eu sou uma pessoa que eu vou aplaudir sempre as coisas quando forem feitas da maneira correta, e eu vou criticar quando as coisas estiverem erradas. Isso é normal em qualquer âmbito da vida, pessoal. Em qualquer âmbito da vida, até na política é assim. Nós temos que criticar quando as coisas estão erradas e aplaudir quando as coisas são certas. Simples assim. Então, eu tô sempre aqui, né? O Chaves Remista é um canal democrático. Eu não fico bloqueando os comentários. Sempre dou a oportunidade de vocês comentarem, mas eu não vou deixar de trazer a minha opinião. E a gente quer ver o Remo bem. Nós queremos ver o Remo numa Série A. Pensamento grande. Eu acho que esse ano nós temos essa oportunidade. Infelizmente, perdemos tempo com esse treinador, já passou, o Remo já perdeu tempo com ele, e agora é correr atrás do prejuízo, vencendo esses últimos jogos da Série B, e quem sabe conseguindo o milagre do acesso, porque seria realmente espetacular o Remo chegar numa elite de futebol nacional, mas pensar em estruturar, pensar grande, pensar em mudar, pensar em profissionalizar, pensar em realmente em sair do amadorismo e ir abraçar o profissionalismo. Isso é o que mais
O que nós torcedores mais queremos? Ver pro Clube do Remo, porque a gente sabe o tamanho que o Remo tem. Nós não estamos aqui falando de um Madureira da vida, não Volta Redonda, com todo respeito a essas equipes, mas do Clube do Remo, um time de massa, um time grande, um time de camisa, né, que move multidões, não só aqui no Pará, como em todo o Brasil. É isso, pessoal, mais uma vez eu peço muito que você deixe o like, que você verifique a sua inscrição, que você comente os assuntos desse vídeo, não esquece de hypar também o conteúdo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Desculpa a minha voz, é que eu tô um pouco gripado, aí realmente complica. Tamo junto, valeu!